ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é a Orgia dos Duendes, de Bernardo Guimarães. O criador de A Escrava Isaura neste poema narrativo com personagens travessos horripilantes num sabá sertanejo, Lucas. Eu tenho mais coisas picantes para revelar sobre esse autor no final, que eu vou compartilhar com vocês. Então fica até o final para ouvir. Boa leitura! A Orgia dos Duendes, de Bernardo Guimarães. Meia-noite soou na floresta, no relógio de sino de pau. E a velhinha, rainha da festa, se assentou sobre o grande giral. Lobisomem apanhava os gravetos e a fogueira no chão acendia, revirando os compridos espetos para a ceia da grande folia. Junto dele um vermelho diabo que saíra do antro das focas, pendurado num pau pelo rabo, no borralho torrava pipocas. Taturana, uma bruxa amarela, resmungando com ar carrancudo, se ocupava em fringir na panela um menino com tripas e tudo. Jetirana, com todo o sossego, a caldeira da sopa adobava, com o sangue de um velho morcego, que ali mesmo, com as unhas sangrava. Mamangava frigia nas banhas que tirou do cachaço de um frade, adubado com pernas de aranhas, fresco lombo de um frei Dom Abade. Vento sul sobeou na cumbuca, galo preto na cinza espojou. Por 3 vezes zumbiu a matruca, no cupim o macuco piou. E a rainha, com as mãos ressequidas, o sinal por 3 vezes foi dando, a corte das almas perdidas, desta sorte ao batuque chamando. Vinde, ó filhas do oco do pau, lagartixas do rabo vermelho. Vinde, vinde tocar marimbau, que hoje é festa de grande aparelho. Raparigas do monte das cobras, que fazeis lá no fundo da brenha? Do sepulcro trazei-me as abobras, e do inferno os meus feixes de lenha. Ide já procurar minha brandura, que me deu minha tia Marcélia, e que aos ventos da noite sussurra, pendurada no arco da velha. Onde estás, que ainda aqui não te vejo, esqueleto gramenho e gentil? Eu quisera acordar-te com um beijo, lá no teu tenebroso covil. Galo preto da torre da morte, que te aninhas em leito de brasas, vem agora esquecer tua sorte, vem em torno arrastar tuas asas. Sapo inchado que moras na cova onde a mão do defunto enterrei, tu não sabes que hoje é lua nova, que é o dia das danças da lei? Tu também, ó gentil crocodilo, não deplores o suco das uvas, vem beber excelente restilo, que eu do pranto extraí das viúvas. Lobisomem, que fazes, meu bem, que não vens ao sagrado batuque? Como tratas com tanto desdém? Quem com a coroa te deu o grão-duque? 1000 duendes dos antros saíram, batucando e batendo matracas, e 1000 bruxas uivando surgiram, cavalgando em compridas estacas. 3 diabos vestidos de roxo se assentaram aos pés da rainha, e um deles, que tinha o pé coxo, começou a tocar campainha. Campainha que toca é caveira com um badalo de casco de burro, que no meio da selva goureira vai fazendo medonho sussurro. Capetinhas trepados nos galhos com o rabo enrolado no pau, uns agitam sonoros chocalhos, outros põem-se a tocar marimbau. Crocodilo roncava no papo com ruído de grande fragor, e na inchada barriga de um sapo, esqueleto tocava tambor. Da carcaça de um seco defunto e das tripas de um velho barão, de uma bruxa engenhosa o bestunto armou logo feroz rabecão. Assentado nos pés da rainha, lobisomem batia batuta, com a canela de um frade, que tinha ainda um pouco de carne corruta. Já ressoam timbales e rufos, ferve a dança do cateretê. Taturana batendo os adufos, sapateia cantando Olerê!
Jetirana, bruxinha tarasca, arranhando fanhosa bandurra. Com tremenda embigada descasca a barriga do velho Caturra. O Caturra era um sapo papudo com 2 chifres vermelhos na testa. E era ele, a despeito de tudo, o rapaz mais patusco da festa. Já no meio da roda zurrando aparece a mula sem cabeça. Bate palmas a súcia berrando: "Viva, viva, senhora condessa!" E dançando em redor da fogueira vão girando, girando sem fim. Cada qual uma estrofe agoureira vão cantando alternados assim. Taturana: "Dos prazeres de amor as primícias de meu pai entre os braços gozei. E de amor as extremas delícias deu-me um filho que dele gerei. Mas se minha fraqueza foi tanta, de um convento fui freira professa, onde morte morri de uma santa. Vejam lá que tal foi esta peça." Jetirana: "Por conselhos de um cônego abade, 2 maridos na cova soquei. E depois, por amores de um frade, ao suplício o abade arrastei. Os amantes a quem despojei, conduzidas desgraças ao cúmulo. E alguns filhos, por artes que sei, me caíram do ventre no túmulo." Galo Preto: "Como frade de um santo convento, este gordo toutiço criei, e de lindas donzelas um cento no altar da luxúria imolei. Mas na vida beata de ascético, mui contrito rezei e jejuei. Até que um dia de abate apoplético, nos abismos do inferno estourei." Esqueleto: "Por fazer aos mortais crua guerra, 1000 fogueiras no mundo ateei. Quantos vivos queimei sobre a terra, já eu mesmo contá-los não sei. Das severas virtudes monásticas, dei, no entanto, piedosos exemplos, e por isso cabeças fantásticas ainda me erguem altares e templos." Mula sem cabeça: "Por um bispo eu morria de amores, que afinal meus extremos pagou. Meu marido, fervendo em furores, de ciúmes o bispo matou. Do consórcio enjoei-me dos laços e ansiosa quis vê-los quebrados. Meu marido piquei em pedaços e depois o comi aos bocados. Entre galas, veludo e damasco eu vivi, bela e nobre condessa. E por fim, entre as mãos do carrasco, sobre um cepo perdi a cabeça." Crocodilo: "Eu fui papa, e aos meus inimigos para o inferno mandei com aceno. Eu também, por servir aos amigos, até nas hóstias botava veneno. Das princesas cruéis e devassas, fui na terra constante patrono. Por gozar de teus mimos e graças, opiei aos maridos sem sono. Eu na terra, vigário de Cristo, que nas mãos tinha a chave do céu. Eis que um dia de um golpe imprevisto, nos infernos caí de boléu." Lobisomem: "Eu fui rei, e aos vassalos fiéis, por chalaça mandava enforcar. E sabia por modos cruéis, as esposas e filhas roubar. Do meu reino e de minhas cidades, o talento e a virtude enxotei. De michelas, carrascos e frades, do meu trono os degraus rodeei. Com o sangue e suor de meus povos, diverti-me e criei esta pança, para enfim, urros dando e corcovos, vir ao demo servir de pitança." Rainha: "Já no ventre materno fui boa, minha mãe ao nascer eu matei. E a meu pai, por herdar-lhe a coroa, em seu leito com as mãos esganei. Um irmão mais idoso que eu, com uma pedra amarrada ao pescoço, atirado às ocultas morreu, afogado no fundo de um poço. Em marido nenhum achei jeito, ao primeiro, o qual tinha ciúmes, uma noite com as colchas do leito, abafei para sempre os queixumes. Ao segundo, da torre do paço despenhei por me ser desleal. Ao terceiro, por fim num abraço pelas costas, cravei-lhe um punhal. Entre a turba de meus servidores, recrutei meus amantes de um dia. Quem gozava meus régios favores, nos abismos do mar se sumia. No banquete infernal da luxúria, quantos vasos aos lábios chegava,
Satisfeita aos desejos a fúria, sem piedade depois os quebrava. Quem pratica proezas tamanhas, cá não veio por fraca e mesquinha, e merece por suas façanhas, ainda mesmo entre vós, ser rainha. Do batuque infernal que não finda, turbilhou no fatal rodopio. Mais veloz, mais ainda, ferve a dança como um corrupio. Mas eis que no mais quente da festa, um rebenque estalando se ouviu. Galopando através da floresta, magro espectro sinistro surgiu. Hediondo esqueleto aos arrancos, chocalhava nas abas da cela. Era a morte, que vinha de tranco amontada numa égua amarela. O terrível rebenque zunindo, a nojenta canalha enxotava. E à esquerda e à direita zurzindo, com voz rouca destarte bradava. Fora! Fora, esqueletos poentos, lobisomens e bruxas mirradas! Para a cova esses ossos nojentos, para o inferno essas almas danadas! Um estouro rebenta nas selvas, que recendem com um cheiro de enxofre, e na terra por baixo das relvas, toda a súcia sumiu-se de chofre. E aos primeiros albores do dia, nem ao menos se viam vestígios da nefanda, asquerosa folia dessa noite de horrendos prodígios. E nos ramos saltavam as aves gorjeando canoros queixumes, e brandavam as auras suaves entre as flores colhendo perfumes. E na sombra daquele arvoredo, que ainda há pouco viu tantos horrores, passeando sozinha e sem medo, linda virgem cismava de amores. E esse foi A Orgia dos Duendes, de Bernardo Guimarães. Uau! Às vezes sinto necessidade de impostar a voz pra falar no podcast. Eu esqueço que a gente tá no ouvido das pessoas, né? A maioria das pessoas tá de fone, então a gente não precisa fazer aquela coisa de rádio, né? 92,7! Então vou começar a falar mais normal. Olha, coincidência ou não, o Bernardo Guimarães... Vou comentar uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou. Não, estamos aí pra isso. Cada um fala uma coisa. O Bernardo, né, o Bernardo Guimarães, ele nasceu no mês do folclore, ele nasceu em agosto. Nasceu em 15 de agosto de 1825 em Ouro Preto, Minas Gerais. Uhum. E esse texto, ele evoca muitos personagens, não só do folclore brasileiro, né, como, enfim... Do folclore em europeu, geral. Né? De modo geral, porque a figura da bruxa é muito presente nesse poema, né? Duendes também, né? Duendes, é verdade, né? A gente não tem tão presente, né? É verdade. E são versos eneassílabos. Mas tem a mula sem cabeça, né? Daí tem os brasileiros também, né? Então tem essa roupagem tropical. E os versos são eneassílabos, que significa que tem 9 sílabas tônicas, né? Eneassílabos. Uhum. E são ao todo 61 quadras. É considerado um poema longo e de fato, né? Para um poema só. E ele é todo rimadinho, né? Todo com 9 sílabas poéticas. Então, bem certinho. E tem esses momentos. Eu gosto muito desses poemas mais narrativos, assim. É sensacional, né? Eu acho muito legal. Eu tinha descoberto essa poesia algum tempo atrás e estava ali na minha lista. E é bem legal porque ela intercala o lírico, o épico e o dramático, né? A gente tem esses 3 momentos, mas é num território totalmente horripilante. Tanto é que esse texto é considerado uma das primeiras expressões góticas brasileiras. Olha. Interessantíssimo. Então, A Orgia dos Duendes, aí de Bernardo Guimarães. Um dos primeiros góticos aqui do Brasil. E ele era patrono da Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 5, ali determinado pelo Raimundo Correia, que ainda vai vir pro podcast em algum texto. Ainda não conheço. Estou fazendo rastreamento. Mas minha filha falou que conhece, é muito bom. Tá bom. O Bernardo Guimarães, Lucas, ele se encaixa na primeira geração romântica,
né? Ali, quando os autores ali, Alá José de Alencar, né? Só para lembrar que é um dos principais nomes, na prosa José de Alencar, na poesia o Gonçalves Dias, e a gente tem o Bernardo Guimarães. Todos esses autores queriam o quê? Queriam encontrar essa cor local, né? Essa independência literária brasileira. Por isso que ele faz isso que ele fez nesse poema. Que ele pega vários personagens do folclore, mas valoriza personagens do folclore nacional e compõe uma poesia totalmente, né, narrativa e folclórica, até com esse caráter épico e dramático. E é um produto totalmente novo. É um produto antropofágico que ele faz, mas com essa roupagem gótica. Eu achei sensacional. Sim, muito legal. Uma obra sensacional. Meio e que assim, ao contrário que a gente tá vivendo hoje, né? Que meio que essa americanização de tudo. Mas eu acho que isso é ciclos, né? Eu acredito que a gente vai voltar a ser mais brasileiros na nossa cultura, tentar levar isso pra fora, né, como ele tá fazendo. Bom dizer que esse poema foi publicado em 1865, né, e pro Bose, por exemplo, que é um grande teórico da literatura, Alfredo Bose, que Deus o tenha recentemente, ele falou que o Bernardo Guimarães tinha uma espécie de satanismo juvenil de fase boêmia. Olha só. Sabe por quê? Bem descrito. Porque no período que ele estudava direito, ele tocou o terror. Sabe o que é? Boemia total, assim, vida do avesso. Eu imagino. Eu acho que é um bom momento, então, pra gente falar sobre o que eu tenho aqui preparado. Que ele também foi conhecido, mas, tipo, isso eles colocam lá na nota de rodapé do rodapé, né? Que ele tem os poemas obscenos dele, né? Sim. Então, ele era muito safadão. E daí tem dois aqui que eu trouxe em destaque, que um deles é A Origem do Mestru. Eu vi também. Né, e o outro é o Elixir do Pajé. Posso ler um pedacinho do Elixir do Pajé? Por favor. Bom, nós somos todos adultos, né? Leia como eu faço o audiodrama do então, leitura de ouvido. Quero ver como você... A sua versão de mim. Quero ver. Ai, que empolgado que eu tô. Vou gaguejar pra Hoje caramba. É um grande momento. Não, ainda mais com esse poema. Vou avisando aí se você tá ouvindo em caixa e não tá ouvindo em fone aí. Coloca o fone, eu dei uma baixada no volume. Not safe for work. Então tá, é só uma trecho. O Elixir do Pajé. Que tens, caralho? Que pesar te oprime? Que assim te vejo murcho e cabisbaixo? Sumido entre esta vasta pentelheira? Não pode rir. Vai, profissionalismo. Você nunca leu tipo, algo assim, se tivesse lido. Continuando. Mole? Caindo pela perna abaixo? Nesta postura melancólica e triste, para trás tanto vergas o focinho, que eu te cuido vais beijar lá no traseiro do teu sórdido vizinho. Fica aí, falou então, uma verdade verdadeira, o Elixir do Pajé de Bernardo Guimarães. E continua, e vai escalando. Tipo, essa é a primeira estrofe do... tipo, isso vai... Primeiro verso. Não, primeira estrofe. E ele vai escalando, no final é uma loucura total, assim, que seria até difícil trazer aqui pro podcast. Você se interessou e leu tudo, né? Tudinho. Mas é muito engraçado. Xixi cocô. Enfim. Meu Deus. Continuando. Gente, desculpa. Adolescente. Né? Brincadeira. Não, brincadeira. Mas vamos retomar a análise deste poema. Fica aí que ele tinha essa... resultado, né? Ele teve 8 filhos também, né? Ah, é verdade. Ele se casou com a Teresa Maria Gomes em 1867 e teve 8 filhos. Né? Então ele não perdia tempo e era ligeiro. Ligeiro. E sabe o que? Algumas informações a mais, a gente inverteu, eu tenho tanto pra falar sobre a poesia, a gente tá falando sobre a vida dele, mas então eu vou continuar falando sobre a vida dele e a gente fecha com a poesia, tá? Pode ser? Não, se quiser ele era muito amigo. Voltar da poesia. Ele era muito amigo do Álvares de Azevedo. Já esteve aqui no Leitura de Ouvido, né? E você lembra aí de cabeça um dos contos que a gente trouxe dele? Nossa, a gente trouxe muita coisa dele. Já lembrar. O Touro Negro, por exemplo. Eu achei que era do outro Azevedo esse. O Touro Negro. É do legal. Álvares. Nossa, Touro Negro. Não, é do Aloysio, é verdade. Desculpa aí. É do Aloysio Azevedo.
Ai, peraí. Vai. Sabe o que eu quero trazer do Álvares Azevedo? Demônios. Eu já falei isso tantas vezes que o leitor de vídeo deve estar cansado. Mas vai... É muito bom. Não, mas teve outra coisa. Vai falando, gente, que eu memória... encontro aqui o que a gente fez. Acha aí, então. Mas, então, além dele, um que vai vir pro podcast, o Aureliano Lessa, um poeta também, e o Alfonso de Guimarães, que é outro que virá, que era apaixonado, né, de uma... Ai, como que é a história? Eu sei que o Alfonso de Guimarães era primo do Bernardo de Guimarães, né? Só que o Guimarães é com EN, porque era um pseudônimo, né? Meio que uma mudança no nome, virou Alfonso de Guimarães. Também vai vir pro podcast. Enfim, entendi. Era uma patota ali. Eles formaram a Sociedade Epicureia, que era baseada em orgias e boemias à la Lord Byron. Lembra aquela história toda? Lord Byron que reunia os amigos no castelo, Percy Shelley, até a Mary Shelley se envolveu em determinadas Semana passada a gente falou sobre orgias secretas. Meu Deus, onde vão achar que a gente tá? Pior que é verdade, eu não tinha feito essa relação, mas na verdade a humanidade é fundada, eu só vou dizer, né? que é você que escolhe os textos pra fazer, né? Então, pois é. Deve estar passando por uma fase. Freud explica. A gente fez do Álvares de Azevedo Johan. Ah, sim, claro, da Noite na Taverna. Noite na Taverna. Que muito legal. Esse texto também, ele tem características boemia, né? Góticas, inclusive. Só que não tanto quanto a Orgia dos Duendes, né? Mas aqui, ele começa num bar, é muito legal. E a noite também, né? Que é algo que caracteriza o gótico, né? O noturno, o obscuro, o negro, né? Então, vamos dizer que esse texto, ele começa à meia-noite, né? Então, ele inicia à meia-noite, dá a badalada, né? Lá no meio da floresta. E a rainha, que é dita... Meu Deus, Lucas, eu entrei em cada toca pra tentar descobrir quem que é essa rainha. Eu tenho algumas conjecturas. O que aconteceu ali na estrutura, né? Tem a narrativa, né? E daí depois entra em primeira pessoa os personagens falando, né? Os seres ali que estavam naquela orgia falando, e depois volta pra narrativa, né? Eu relacionei a rainha aqui... fala ali no final, acho que ela é a última, né, que fala. Na verdade, primeiro ela convoca, né? Tem a convocação dela logo no início do poema, logo que apresenta ali, tempo, espaço, enfim, o que vai se passar. Ela faz a convocação pro Sabá, né? Então ela compõe a Sabá, que é ali a bruxa amarela, que é a Taturana, né? A Taturana é a bruxa amarela. A Getirana, que é outra bruxa. A Mamangava, o Esqueleto, o Gato Preto, que... O que é legal nesse poema é que ele vai revelando o que cada um desses personagens folclóricos eram em vida. Ou seja, nas entrelinhas dos versos, em cada estrofe de um personagem folclórico, tem a origem do mito folclórico, né? Então você tem que ficar bem atento quando você escuta, que você vai perceber que ele revela esse mito e constrói a mais acima desse mito. Então o Gato Preto era um frade. Tem o sapo inchado. O crocodilo era um papa que punha veneno nas hóstias, né? O lobisomem era um rei. A mula sem cabeça, aí explica muito o que é esse mito, que é... O mito da mula sem cabeça surgiu no Brasil quando os jesuítas, né? O catolicismo foi implantado no país. Colônia, né? Nesse país colonizado. Então, o que acontece? A mulher que se apaixonava por padres... viria a ganhar uma maldição que seria viraria uma mula sem cabeça. Então a mulher não poderia se apaixonar pelos padres, né? Foi uma forma assim, tipo, de cercear e organizar a sociedade que estava recebendo uma grande quantidade de padres jesuítas, né? E as mulheres vendo esse elemento masculino novo. Então surge o mito da mula sem cabeça, principalmente entre os indígenas. Agora que você é uma mula e você não tem cabeça, você não vai poder amar o padre. Justamente. Você não vai poder ver ele, porque você não tem cabeça e você fala, é uma mula. Eu era uma mulher que amava um bispo, né? Então ela conta a historinha dela, que por isso ela é a mula sem cabeça. Daí vem também 1000 duendes, 1000 bruxas e 3 diabos, né? Então a gente tem uma triangulação diabal ali, diabólica, né? E todas essas figuras. E o mais legal é que vem também no final, para acabar com toda essa festa, a própria figura da morte, né? Que é também algo folclórico aí, mundo afora, mas aqui no poema vem como espectro sinistro galopando na floresta em cima de uma égua amarela, né? Então, e grita fora, fora, né? Olha só,
eu fiquei muito impressionada com a estrutura poética, porque a gente tem, sim, todas essas falas desses personagens, depois da evocação da rainha, tem no final essa figura da morte, que é esse espectro, mas no outro dia é como se nada tivesse acontecido, e tem um amanhecer belo e uma donzela virgem andando por ali colhendo flores, né? O que te parece levando pro cinema? O que parece? Não sei. Tipo, os personagens levantam à noite, tocam terror. Que tem vida à noite, né? Toy Story, né? Então. Tipo, dos brinquedos que tomam vida. Será que o diretor de Toy Story se baseou nesse? Não, dificilmente. Dificilmente o John Lasseter se baseou nisso. Mas então, eu achei interessante. Mas que esse é um mito movimento... das coisas que ganham vida à noite, né? Que eu acho que se for buscar, assim, pesquisar mesmo, ele deve voltar muito tempo atrás, né? Mas é um movimento bem interessante. E daí eu fui a fundo, como eu disse, entrei em várias tocas para tentar descobrir quem é essa rainha final. Essa rainha aqui matou a mãe logo após o parto, matou o pai, que era um rei, né? Matou enforcado. Afogou o irmão, que era mais velho e tinha direito ao trono antes dela, né? Porque ela era uma mulher, não tinha direito ao trono. Então ela cometeu parricídio, matricídio, fratricídio e... Que mulher é essa? Eu fui fazer algumas pesquisas, porque ela também contou que ela tinha amantes de um dia, ou seja, Alá o sultão da Sherazade, né? Então, depois desse um dia que ela tinha um amante, ela quebrava os ossos e jogava no mar. Gente, que mulher é essa? Se ela jogava no mar, será que seria Yara? Eu falei, não, será que seria a Cuca, né? Daí eu cheguei na Matita Pereira, da música São as águas de março fechando o geral. Lembra que tem uma hora? É a Matita Pereira. Sim. Então, a Matita Pereira é um lado feminino do Saci Pererê. Olha, é muito profundo, porque assim... Saci Perereca. Não, porque assim, Matita Pereira. Matita Perê, antes era falado tudo junto, Matita Perê. E daí, na linguagem, até tem um grande teórico que defende isso, que eu tô tentando lembrar o nome dele agora, que me fugiu. Tudo bem? Mas ele fala dessa transformação da linguagem, né? Que o sertanista, que o brasileiro, que o brasileiro interiorano vai fazendo, né? O próprio Saci Pererê já teve outras grafias, né? Saci Perê, daí Pererê, né? E assim vai indo. Mas enfim, eu ainda não fiquei convencida. Sempre mudando, né? Porque a língua é viva, né? Eu ainda não fiquei convencida que é a Matita Pereira. Eu acho, na verdade, mesmo, que o Bernardo Guimarães criou uma rainha com vários elementos, assim, horripilantes pra ser, tipo, a dona dessa orgia toda ali da floresta, sabe? Porque eu li sobre o mito de vários personagens folclóricos. Se você é leitor de ouvido, é especialista em folclore e consegue desconfiar quem seria essa rainha, fala aí pra gente, né? Escreve para que a gente possa elucidar o seu pensamento aqui no podcast. Manda no Instagram, mandar uma DM. É verdade, manda uma DM no Instagram, ou enfim. Mas é bem interessante também, eu quis fazer esse texto agora, já nesse início de junho, para dar a deixa para que os professores e professoras, quem sabe, que escutam o podcast, possam trabalhar o folclore nas salas de aula, né? Programando a sua aula com antecedência, usando esse texto, Bernardo Guimarães, que eu acho assim, você não precisa usar aqui a nossa discussão, mas até porque é para maiores. Mas a discussão, o texto em si, ele pode provocar várias leituras, né? Muitas interpretações, e é bem interessante mesmo essa orgia toda que acontece e que ele traz para esse universo sertanista tropical, né? Então, o que os romantistas, né? Os românticos da primeira fase queriam? Criar essa identidade nacional por meio dos textos, fazia essa antropofagia, né? Pegava o que é de fora, fazia a misturinha brasileira e dizia, essa é a cor do brasileiro. É assim que o brasileiro funciona. Inclusive, quanto mais pro interior, mais brasileiro era considerado, né? Então, esse brasileiro aí das grandes capitais, né? Já um brasileiro estigmatizado na visão aqui dos oitocentistas, né? Então, o brasileiro do interior mesmo, o que teve menos contato com cultura, com colonização, que é o brasileiro real, digamos assim, na defesa aqui desta fase, né, da literatura brasileira.
Então ele se formou em Direito, ele foi um juiz. Então quando ele terminou a faculdade de Direito, ele tomou rumo na vida. Ele parou com as orgias, parou com as vidas boêmias e bebedeiras e loucuras, né? Inclusive ele foi juiz de órfãos ali, num departamento de órfãos. Foi professor também, foi jornalista, romancista, poeta. Então tem muita coisa para, assim, na sua história como um todo. Dentro da literatura, então, o romance de maior destaque é Escravizaura, né? Que a gente abriu aqui comentando. Diversas novelas. Teve uma de 70, 76, eu acho. Escravizaura. Daí teve uma ali no início dos anos 2000. Também teve outra. Com o mesmo nome, Escravizaura. Então, hoje, muita gente pode conhecer também por causa das novelas, né? Bem lembrado. E uma das características fortes da obra dele é o exagero sentimental e a valorização dessas paisagens nacionais mesmo, nesses costumes do interior do Brasil. Nome completo: Bernardo Joaquim da Silva Guimarães. E tem muitas coisas horripilantes nesse texto. Que, quem sabe, se você ouvir uma segunda ou uma terceira vez, você vai pegar nas entrelinhas desses eneassílabos coisas que nem nós percebemos e falamos aqui. Porque está no obscuro gótico. Muito bem construído e todo dentro dessa estrutura aí que você ilustrou, né? Essa estrutura poética, assim. Então, algo muito difícil de se alcançar e ainda mais com essa narrativa, assim, que parece quase um conto, né? E o que ele se apropriou nessa narrativa é justamente do que acontece com bruxas e duendes e esqueletos, que é criar esse sabá noturno. Note que ela fala, quando a rainha está invocando, que é tempo de lua nova, né? Da dança dos ossos das almas, né? Então não é lua cheia, é meia-noite de uma lua nova. E ela convoca esse sabá, essa reunião de diversos entes, né? Esqueleto, bruxas, crocodilos, sapos, duendes e etc. Os tambores, a música bem presente também. Bem interessante mesmo. Bem ritualístico. Isso aí. E aí? Ele já tá aqui, o nosso apoiador novo? Já tá aí. Nós temos apoiador novo aqui no Leitura de Ouvido. Já vamos agradecer ele de começo, já que ele está debutando aqui. Que é o Matheus Simon Brum. Então, obrigado aí, Matheus. Simon. Obrigado aí, Matheus, pelo seu apoio. Se você quiser fazer como o Matheus, você pode entrar lá em leituradeouvido@gmail. Não. Ele foi no apoia.se/leitura de ouvido. Você entra no apoia.se/leitura de ouvido, nosso financiamento coletivo, ou você envia um Pix contínuo também ali no... Ei, Lucas, desculpa, não tirou o volume do telefone. Diretamente para a chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Então tem essas duas formas aí de você nos apoiar, e daí você também vai entrar na nossa lista de produtores executivos aqui do Leitura de Ouvido, que a gente fala todo final de episódio. Como o Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink com a Editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Betânia Nascimento, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Maria Lúcia Rick Bardi, Marcelos Machado, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, lembrando, apoia.se/leitura de ouvido ou a chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Sabe o que eu percebi agora? Cada vez que eu me mexo, minha blusa faz um barulho no microfone. Eu tô ouvindo. Mas acho que... Vai dar um trabalho pro editor isso aqui, vai incomodar o leitor de ouvido. Sorry. Acho que não vai vazar. Tomara que não, né? Não vai vazar. A gente tá ouvindo bastante. Dancinha. Com direito a dancinha no final. Sim, dancinha pro áudio, né? Que a pessoa não tá vendo. Isso aí, né? Acabou. A gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.